O tema proposto é inspiração e método na criação artística. Esse tema foi objeto do capítulo do nosso livro Construindo o Saber da Ciência, publicado pela Copmed em 2012. E o capítulo 4 deste livro, nós tratamos deste tema, ou seja, criatividade na ciência e na arte, dando, evidentemente, qual que é o conceito de criação e dando exemplos da criação na ciência e na criação artística. Em que elas diferem, em que elas têm algum denominador em comum. Está indo bem? Perfeito, agora está excelente. Tá. Obrigado. Introdução, então, breve descrever alguns termos assim, antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Então, vamos tratar de que é arte e ciência, fazer uma comparação de uma definição curta de ambas as atividades, inspiração, criação, método e processo criativo, e sensibilidade do artista. Arte e ciência, como se sabe, são criações e modos diferentes de nós exprimirmos para nós mesmos nossa experiência de estar no mundo. Em que diferem? Por meio da arte, podemos refazer ou recriar uma representação do mesmo objeto, lugar, situação ou evento cheio de significado pessoal. Portanto, é muito subjetivo, porque se baseia exatamente em nossas emoções, sentimentos, ideias e crenças. Ela pode ou não representar a realidade, pois foi feita para ser apreciada. Então, a arte tem uma função de apurar nossa sensibilidade, uma função humanizadora. A ciência, por sua vez, ao apoiar-se na razão, se limita a descrever o mais exatamente possível um objeto, um lugar, uma situação ou um evento. A descrição obtida e a teoria criada para explicá-la estão sujeitas à comprovação. Então, resumindo, a ciência se baseia na racionalidade, na evidência e na reprodutibilidade desta evidência, ou seja, ela tem que ser confirmada, comprovada por outros estudiosos, por outros observadores. Inspiração, criação, método, processo criativo. Inspiração, uma definição breve e curta, é uma ideia ou pensamento que surge de repente, de forma espontânea ou de uma vivência qualquer, ou seja, baseado no cotidiano, com base sempre na emoção ou razão. Pode prevalecer uma ou outra, mas sempre emoção e ou razão estão presentes na inspiração. Pode ser, por exemplo, um sonho, uma lembrança da infância ou de um outro episódio mais recente de sua vida, pode ser um grito que você escuta, uma notícia na mídia, uma conversa, um encontro inesperado e qualquer emoção forte, seja uma de grande alegria ou de grande tristeza. Tudo isso pode servir de inspiração naquele momento. Criação é uma definição, tem várias definições, todas elas vão explicar o que é uma criação. Iluminar o que estava escuro, tornar visível o que estava invisível, dar forma ao que estava informe, dar existência ao que não existia, portanto, uma invenção, uma coisa que passa a ser nova, passa a existir a partir daquele momento, e poucas criações vêm em lampejo. A maioria materializa-se lentamente em semanas, meses ou anos, como a gente vai exemplificar daqui a pouco. Método, uma definição geral, é um caminho para chegar a um fim. E, no caso da arte, vai orientar a razão na observação, análise e seleção do tema que será escrito, pintado, esculpido, musicado ou dançado. E você vai usar as ferramentas apropriadas para cada modalidade de arte, ou seja, na literatura, material de escrita, cada vez menos utilizado, a gente usa mais notebook, computador. No caso da pintura, tintas, pincéis e telas. E na música, instrumentos musicais e, evidentemente, a partitura na qual o compositor vai, então, anotar e escrever a música que ele está criando. E o processo criativo, aqui embaixo, resume, então, isso tudo aí. Ela consta de inspiração e método, ou seja, inventa o que fazer e como fazer. E, evidentemente, tem as características pessoais de cada artista, que vão variar bastante, mas que, em geral, são algumas possivelmente já são herdadas, a gente já nasce com esse potencial, que são a sensibilidade, eu vou explicar daqui a pouco, talento e imaginação, enquanto que essas daqui de baixo, dedicação, força de vontade e persistência, serão desenvolvidas ao longo da vida do indivíduo, porque não basta em se inspirar e começar a criar alguma coisa, vai ter que ter essas características de dedicação, força de vontade e persistência, que às vezes a obra de arte vai demorar semanas ou mesmo até anos para ela ser completada. Então, tem esse comprometimento do artista com o que ele está criando. E sensibilidade do artista. Então, um destaque que realmente é uma das coisas que separa o artista dos demais mortais. O que é isso? Essa sensibilidade refinada do artista o leva a sentir o que os outros sentem antes mesmo que eles percebam isso ou antes que aconteça. Então, ele pode até prever coisas que vão acontecer daqui a algum tempo. E eu vou escolher, então, 3 artistas que vão definir a própria sensibilidade. O primeiro é o Ezra Pound,
poeta e escritor. Os artistas são as antenas da raça, uma das definições mais notáveis da sensibilidade, ou seja, eles têm algo assim que os demais mortais não têm. Eles são capazes de sentir algumas coisas antes que as demais pessoas vão sentir, ou até que acontecimentos vão acontecer num futuro qualquer. Essa definição dele está nesse livro ABC da Literatura, que teve 12 edições no Brasil, a última, se não me engano, foi em 2014, quer dizer, teve uma repercussão muito grande esse livro dele, que ele fala sobre literatura de um modo geral. A segunda definição de sensibilidade é da Clarice Lispector, essa grande escritora brasileira. Que fazer se sinto totalmente que as outras pessoas são e sentem? Olha o que ela diz. Tudo me atinge, vejo demais, ouço demais, tudo exige demais de mim. É como se ele tivesse uma sensibilidade, uma inervação à flor da pele, dos demais órgãos dos sentidos e das próprias entranhas. Então, ela está, essa sensibilidade muito assim, absorve completamente o artista. E a terceira definição de sensibilidade é do Fernando Pessoa, né, poeta e escritor português. Olha o que ele fala. Nós, da sensibilidade doentia, extravagante, exagerada, digamos que sentir é preciso, mas que não é preciso viver. Então, a sensibilidade isso toma conta do artista. E a viver a vida passa a ter acesso secundário, como se fosse um apêndice dessa sensibilidade extrema que vai guiá-lo no seu dia a dia. Vamos falar sobre, então, começando agora a parte da literatura. Infelizmente, vou ter que ir pulando alguns slides que eu excluí, mas como aqui eu estou nesse modo, não está a tela cheia, eu vou excluindo aos pouquinhos. Vamos começar com Mário de Andrade, por quê? Porque nesse ano está se celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu na capital paulista, em fevereiro de 1922. Então, é um evento centenário. E o Mário de Andrade, como vocês sabem, além de ser escritor, musicólogo e escritor também de obras de arte, ele foi assim, o intelectual mais destacado da Semana de Arte lá em São Paulo, em fevereiro de 1922. E o livro dele mais interessante, mais original, é o Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter. É uma das mais originais modernas obras brasileiras, publicada em 1928, foi escrita em dezembro de 1926, em apenas 6 dias consecutivos, contínuos, na chácara Sapucaí, na cidade paulista de Araraquara. Essa chácara, na época, era de um parente dele, ele costumava ir lá descansar, passear, e numa dessas ocasiões, em dezembro desse ano, 1926, ele escreveu então Macunaíma. A chácara foi preservada ao longo do tempo, tem uma fotografia dessa chácara, e em 2000 ela foi doada e incorporada à Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, e faz parte também do patrimônio cultural dessa cidade paulista de Araraquara. Então, a pergunta que surge é, como foi possível, em tão pouco tempo, escrever um livro que pretende ser um compêndio da cultura brasileira, um livro cheio de lendas, crenças religiosas indígenas e africanas, frases feitas, provérbios e modismos de linguagem, tudo intencionalmente entrelaçado. É um mosaico, esse livro Macunaíma, mas tem uma unidade. O leitor consegue navegar do começo ao fim, ao longo desse mosaico tão diversificado. E como é que o Mário de Andrade procedia? Inicialmente, ele estudava os textos de interesse, teve particularmente estudar bastante os tribos indígenas lá da região amazônica, para conhecer a cultura indígena, depois em um momento de criação e no final o trabalho de cortes. Tanto é assim que a primeira versão de Macunaíma foi escrita em apenas 7 cadernos, apenas assim, porque são 7 cadernos pequenos. O autor reduziu para 2 na segunda versão, elaborada poucos dias depois. Olha o processo de enxugamento, de polimento que ele fez do texto original. Ele reduziu para menos da metade. Isso vai se repetir também constantemente em outros artistas, com bastante frequência. Quer dizer, a obra é criada e depois vem um processo de polimento, enxugamento da obra. Ele vai, então, melhorar o texto, tirar o excesso, até inserir coisas novas, mas sempre tentando reduzir. Bom, Macunaíma, para quem não leu o livro, aqui mostra primeiro uma imagem aqui do filme. O Macunaíma foi filmado em 1969 pelo Joaquim Pedro de Andrade, em plena ditadura militar. O livro foi censurado naquela época devido a cenas de nudismo, palavrões, enfim. Aqui é uma das imagens de propaganda do filme naquela época, e já mostra diversos personagens do Macunaíma, pessoas de origem africana, indígena, de ascendência europeia, vários personagens, e que já mostra 2 características negativas do personagem Macunaíma. Ele vai repetir ao longo do filme e do livro, ai, que preguiça, tá gostoso o coração, tá? Ou seja, a preguiça e a sensualidade desse personagem. Então, Macunaíma, na realidade, é um anti-herói.
cheio de características negativas, mentiroso, dissimulado, astuto e ingênuo, a um só tempo índio, negro e branco, ou seja, que ele fazia uma mistura do brasileiro, que é essa mistura indígena, africana e europeia. E seria, então, a metáfora de um povo em formação, com diversidade cultural, mas sem nenhum caráter, segundo o próprio título satírico do romance, porque o brasileiro, segundo o próprio Mário de Andrade, não tem civilização própria. Mas aqui a gente faz um comentário. Na realidade, a diversidade cultural que existe no Brasil, devido a essa ascendência indígena, africana e europeia, é que vai estar resultando na própria nossa civilização. Se ela ainda não está realizada plenamente, é devido ao nosso passado histórico de colônia, império e república. Por quê? Embora tenha havido miscigenação étnica e cultural ao longo da nossa história, houve, ao mesmo tempo, segregação étnica e cultural, particularmente em relação aos africanos e também aos afro-brasileiros e também o pessoal indígena, resultando numa sociedade muito desigual, que a gente perpetuada até hoje, estratificada, quase que um sistema de castas, hierarquizada segundo a cor das pessoas e a aposta propriedade dos meios de produção. Então, só à medida que a gente conseguir resolver essas mazelas todas, que essa diversidade cultural vai resultar, com certeza, numa civilização própria, plena. E aqui eu cito uma frase do Milor Fernandes, como sempre ele tem umas frases muito interessantes. Olha o que ele diz sobre o nosso passado histórico. O Brasil tem um enorme passado pela frente, ou seja, são tantas mazelas no nosso período colonial, imperial e republicano, que enquanto isso não for removido, esse enorme passado que nos amarra, nos impede de ser um país do futuro, então isso aí vai continuar. Então, aqui tem esse comentário, porque a nossa civilização ela vai se basear, com certeza, nessa diversidade cultural que já existe, mas que está sendo assim, meio amordaçada, particularmente aquela de origem indígena e africana, devido a isso que eu acabei de explicar agora, essa segregação étnico-cultural que ocorreu ao longo da nossa história. Vamos falar do Edgar Allan Poe, escritor estadunidense, que viveu aqui nesse período, no início do século XIX. Ele é mestre dos contos de mistério e terror e do gênero ficção policial. Poe publicou seu poema mais sério do Corvo em 1845. É um poema que possui musicalidade, atmosfera sobrenatural, descreve a visita noturna e misteriosa de um corvo falante, um homem desesperado que lamenta a morte de sua amada. Esse poema, na realidade, ele fez um sucesso na época que ele foi publicado e também ele inspirou muitos poetas que vieram depois, ou escritores. Inclusive o nosso Machado de Assis o traduziu para o português em 1883, quer dizer, não muito tempo depois da morte do Poe. E no ano seguinte, ou seja, em 1846, o Poe publicou então o ensaio A Filosofia da Composição, no qual ele vai comentar o processo de criação do Corvo. Olha o que ele diz sobre a maneira dele criar essa obra. É meu objetivo demonstrar que nenhuma parte do poema foi devida ao acaso ou à intuição, à inspiração. A obra prosseguiu passo a passo até o seu fim com a precisão de um problema matemático. Ou seja, é uma atividade puramente racional intelectual. Originalidade não é uma questão, como alguns supõem, de impulso ou intuição. Para ser encontrada, deve ser minuciosamente buscada. Então, ele está, assim, talvez até exagerando o papel da racionalidade, não só na composição, mas na própria originalidade do mesmo. Ou seja, ela pode ser minuciosamente buscada. Não basta apenas ter inspiração. Você pode racionalmente escrever qualquer obra de arte, inclusive alguma coisa bastante original. Então, é muito interessante esse comentário dele sobre o próprio poema dele. Vamos agora falar sobre Thomas Mann, Prêmio Nobel de Literatura de 1929, é considerado o maior escritor alemão do século XX, juntamente com Goethe, que nós vamos comentar daqui a pouco, os dois maiores escritores alemães de todos os tempos. Segundo Hans Wissling, diretor do Arquivo do Escritor, Mann escrevia romances, assim como outros escrevem trabalhos científicos, apenas que não colocava as referências ao pé da página, incorporando-as ao texto. Ele utilizou, por exemplo, para escrever uma única página do livro Dr. Fausto, que vamos comentar a seguir, nada menos que 8 fontes diferentes, inclusive uma obra de crítica literária e um verbete de enciclopédia. Então, veja bem, uma única página desse livro, ele usou 8 fontes diferentes e uma obra de crítica literária. Ele consultava várias fontes para poder escrever o texto, uma única página no caso. Além disso, na descrição de seus personagens, Mann utilizava retratos publicados em jornais, revistas e obras sobre pintores, os quais lhe pareciam similar ao caráter do personagem em questão. Por exemplo, aqui tem uma pintura do Van Gogh, ele pintou um homem adulto. Se a gente olhar essa pintura com atenção, a gente vê que ele está com a cabeça inclinada um pouquinho para trás e um olhar aparentemente suspeição sobre o que ele está vendo ou o que está ouvindo. Essa é que dá a impressão. Então, caso o Mann tivesse
descrevendo um personagem que estava com esse olhar de suspeição sobre o que ele estava vendo ou escutando, com certeza a pintura o ajudaria a descrever o caráter desse personagem no texto. Então, para você ver que, às vezes, ele consultava fontes diferentes, inclusive retratos ou pinturas, para poder escrever corretamente, descrever corretamente, com detalhes, o personagem em questão, com esse olhar de suspeição, e no caso. Mas vamos falar agora sobre esse tema que é recorrente na literatura, que é o tema de Fausto. Ele vai inspirar vários autores, desde a época do Renascimento, e vai resultar em duas obras monumentais na literatura. O primeiro é o Goethe, Fausto do Goethe, e o Fausto do Thomas Mann, chamado de Doutor Fausto. Como é que se originou esse tema Fausto na literatura? O mito de Fausto baseia-se na lenda de um personagem que realmente existiu, que é o Johann Georg Faust, 1480-1540. Ele era uma mistura, ele tinha uma formação acadêmica e era uma mistura de mago, alquimista e astrólogo do Renascimento alemão. Então, naquela época, está havendo muita mudança na Alemanha, chegou Lutero com a Reforma Protestante, e esse indivíduo, então, começou a viajar por várias cidades alemãs, fazendo truques, magias, lendo horóscopo, prevendo o futuro das pessoas, e pouco a pouco foi criando uma lenda em torno dele. Ele era considerado um bruxo, que havia feito até um pacto com o diabo. E após, então, a morte desse Fausto, em 1540, foi escrita uma biografia sobre ele, de autoria desconhecida. E essa biografia foi traduzida em vários idiomas e foi, então, disseminando, difundindo esse personagem Fausto ao longo dos vários países europeus. E, na literatura, esse tema vai ser recorrente, vai inspirar vários escritores. Por exemplo, o primeiro, inclusive, a ser, foi logo depois da morte dele, o Christopher Marlowe, um dramaturgo contemporâneo do Shakespeare, já escreveu sobre esse personagem Fausto. O nosso Machado de Assis vai escrever sobre ele em vários de seus romances, inclusive tem um conto curto do Machado de Assis que chama A Igreja do Diabo, no qual ele vai ironizar esse personagem Fausto. Paul Valéry também vai utilizar esse tema no seu romance, em seus poemas, e Fernando Pessoa, escritor português. Mas vamos comentar rapidamente as duas obras monumentais sobre esse tema Fausto, eu repito, recorrente na literatura. O primeiro é o Johann Wolfgang von Goethe. Ele é considerado Leonardo da Vinci alemão e viveu nessa época, aqui, 1749 a 1832. Ele tinha além de ser artista, ele escreveu livros, romances, dezenas de romances, ensaios literários, também fez tratados de ciência em botânica, mineralogia, zoologia, e propôs uma teoria das cores diferente daquela proposta pelo físico inglês Newton. Então, um indivíduo um erudito, afinal das contas. E aqui vocês estão vendo a imagem do Goethe, uma fotografia, né, uma imagem, e uns três personagens principais do Fausto, do próprio Goethe, que é o próprio Fausto, o Mefistófeles, que é o diabo, e a Gretchen, que em português é Margarida, que é a jovem que será seduzida pelo Fausto. E o Fausto, então, do Goethe, um grande poema de mais de 12.000 versos, um poema muito grande, ele vai vender a própria alma ao diabo, que é Mefistófeles, a troco de ver teus desejos realizados. Quais eram? Ele queria se tornar um super-homem. A busca incessante do conhecimento completo de tudo, ele queria saber tudo sobre tudo, conhecimento exaustivo em teologia, filosofia e ciência, e queria também a possibilidade de vencer toda a experiência humana, ou seja, se tornar um político que tivesse o poder de imprimir dinheiro, fazer guerras, conquistar a natureza, que naquela época, já no início do século XIX, a Revolução Industrial estava começando até a modificar a natureza também, essa própria conquista da natureza também era, ele queria vivenciar isso aí, também soube ter uma grande paixão por uma mulher linda, ou seja, ele queria vivenciar tudo que fosse possível vivenciar um ser humano. E Fausto foi escrito praticamente durante a vida inteira do Goethe, ou seja, 60 anos. O Goethe começou a escrever aos 23 anos de idade e vai terminar no ano de sua morte, aos 82 anos. Portanto, talvez seja o poema, no caso, é um poema imenso, que levou mais tempo a ser escrito na literatura, 60 anos. É muito tempo, né? E foi publicado em duas partes. O Fausto I, chamado em 1808, publicado, eu digo, em 1808, e Fausto II, publicado em 1832, no ano da morte do Goethe. Ele faleceu, e pouco tempo depois, esse poema já estava pronto, foi então publicado postumamente. E tem também um texto preliminar, publicado em 1790, chamado de Fausto Zero. Então, vocês veem que é um poema muito extenso, completo, que levou esse tempo todo para ser publicado. E vamos voltar ao tema Thomas Mann, que mais de 100 anos depois da morte do Goethe, o Thomas Mann vai voltar, o grande escritor alemão, acabamos de falar agora há pouco, vai escrever novamente sobre esse tema Doutor Fausto, publicado em 1947. No caso, é um compositor, é um personagem de ficção,
que chama Adrian Leverkin. Ele vai vender a sua alma ao diabo em troca de se tornar um compositor genial, criar uma música totalmente nova. Então, essa ambição também de ser genial e criar uma música diferente da música que havia sido criada até então. Então, no momento aí do livro, o diabo aparece para ele, é um dos trechos mais interessantes do romance, Dr. Fausto. Eles fazem, então, um pacto. O diabo falou que ele vai conseguir ser genial e vai criar uma música radicalmente nova, mas vai ter um custo para isso, um preço. Ele vai perder a capacidade de amar as pessoas, contrariamente ao Fausto do Goethe, que consegue seduzir aquela jovem, a Gretchen. Aqui não. O Adrian vai perder a capacidade de amar as pessoas, não consegue amar ninguém após esse pacto. Ele vai ter, a genialidade dele vai ter uma duração, não é a vida inteira. Vai durar 24 anos essa genialidade dele. Depois disso, ele vai se tornar louco. Por quê? Pouco antes desse encontro com o diabo, ele havia estado num bordel, tido contato com uma prostituta portadora de sífilis, ele já sabia disso, que ela tinha essa doença, mesmo se ele faz contato com ela, ele adquire a sífilis primária, tenta tratar no início, depois desiste. E o diabo, então, explica para ele que essa doença que ele é portador, ele fala até o nome do agente etiológico da sífilis no romance, é chamado de espiroqueta pálida, que na realidade é o treponema pálido. Então, essa sífilis vai, pouco a pouco, com o passar dos anos, vai invadir o sistema nervoso dele e vai tirar a genialidade dele. Vai, então, morrer em demência após 10 anos de demência. E qual foi o modelo que o Thomas Mann utilizou? Utilizou o Friedrich Nietzsche, um dos grandes filósofos alemães de todos os tempos, autor de vasta e polêmica obra, que se tornou demente nos últimos anos de sua vida por provável neurosífilis. Ainda se discute qual seria realmente a causa da demência do Nietzsche, mas a causa mais aceita é a neurosífilis. Então, ele usa essa fonte, esse modelo para a loucura do Adrian Leverkin. E também deve ser interessante destacar que Thomas Mann escreveu esse romance entre 1943 e 1945. Ele foi publicado em 1947, ou seja, ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, quando já a Alemanha estava começando a ser derrotada pelos aliados. Então, nesse romance, ele faz uma alegoria moderna da lenda do Fausto, na qual a Alemanha seria o Fausto ou Adrian, fazendo um pacto com o nazismo, que seria então o diabo, a ideologia nazista, resultando na renúncia do país à sua própria humanidade. É claro, a ideologia nazista era contrária a tudo que a cultura alemã havia produzido até então, em termos de filosofia e arte particularmente, e na devastação do país, que seria então a loucura, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados bombardearam todas as grandes cidades alemãs nos 2 últimos anos da guerra, 1944 e 1945. Então, é muito interessante essa correlação que ele faz entre o personagem Adrian, que é o Fausto, e a própria Alemanha, aderindo ao pacto com o nazismo, seria o diabo, e sendo, então, devastado pelos aliados no final da Segunda Guerra Mundial, que seria, então, a loucura do Fausto. Então, muito interessante isso aí. Bom, vamos sair um pouquinho da literatura e falar agora da pintura, dando como exemplo Claude Monet, é o mais conhecido dos pintores impressionistas. O Monet ele gostava de pintar o mesmo objeto várias vezes. Ele estava obcecado na mudança da cor do objeto que ele estava pintando, conforme a diferentes horas do dia, quer dizer, a luminosidade variava em diversas condições de luz e de clima. Entre os objetos que ele pintou foi a Catedral de Rouen, que é uma catedral gótica situada na cidade de Rouen, lá na Normandia, na França. Ele fez 31 pinturas da fachada da catedral nesse período aqui, 1892 e 1894. Então, das 31, eu escolhi apenas 4, que são aqui sol, uma paisagem de sol, vocês estão vendo aqui, névoa, manhã e tarde. Então, dependendo da luminosidade, a fachada da catedral adquiria uma cores diferente, ele ficava obcecado com isso aí. Por isso que ele fez essas 31 pinturas. E vamos fazer agora uma comparação com a ciência, que estava fazendo também uma coisa parecida naquela época. Na segunda metade do século XIX, portanto, coincidindo com o período que o Monet fez essas pinturas, a histologia e a histopatologia também estavam sendo muito desenvolvidos, os microscópios estavam sendo aperfeiçoados, os cortes histológicos também estavam sendo aperfeiçoados, a fixação, o corte e as colorações também. Então, como a gente vai ver aqui, eu escolhi aqui um corte histológico do córtex cerebral da substância branca. Então, naquela época, a gente estava corando os cortes histológicos. Você pegar um corte histológico sem corar e colocar no microscópio, você não vê nada, você não diferencia as estruturas presentes naquele corte histológico. Então, ele tem que ser corado, com corantes variados. Então, dependendo do corante que você cora, o corte adquire uma cor específica. Aqui, por exemplo, à esquerda, é nitrato de prata. Então, cora com essa tonalidade amarronzada que vocês estão vendo.
E essa aqui à direita, como o nome está dizendo aqui embaixo, é o Luxol Fast Blue, um corante azul. Então, vocês veem a mesma estrutura com cores diferentes, como o Monet fazia lá. Lá ele que variava era a luminosidade do dia, da hora do dia que ele estava pintando. Aqui não. O próprio autor, que é o cientista, ele faz, então, usa um corante diferente. Mas aí a gente vai além do que o Monet fez lá na arte, na pintura. Quando você examina no microscópio, dependendo do corante que você usa, você vai identificar componentes diferentes dessa mesma estrutura, que aparentemente é igual nessas duas colorações, mas no microscópio as estruturas, os componentes dessas estruturas são diferentes. Por exemplo, o nitrato de prata, ele vai impregnar e vai corar os axônios, esses filamentos que vocês estão vendo aqui mais para baixo. E à direita, o Luxol Fast Blue cora a bainha de mielina. Então, isso é uma afinidade química que tem cada corante com componentes dessa estrutura. Então, vocês estão vendo que essa mesma estrutura, que se cora diferentemente, essa cor diferente é dada porque existe mais de um componente dessa mesma estrutura. Eu repito, axônios pelo nitrato de prata e mielina pela Luxol Fast Blue. E por que está mais corado na substância branca comparado com o córtex cerebral? Tanto na coloração para axônio, que é nitrato de prata, quanto na coloração para mielina, que é o Luxol Fast Blue. Porque a substância branca contém muito mais axônios comparado com o córtex cerebral. Esses axônios estão alinhados paralelamente, são axônios calibrosos, alinhados compactamente, e também são revestidos com uma bainha de mielina espessa. E já no córtex cerebral tem número menor de axônios, alguns são mais finos e alguns são, inclusive, não mielinizados. Além disso, no córtex cerebral, os axônios ficam permeados entre os corpos dos neurônios, os dendritos e as células gliais. Então, daí essa maior intensidade da coloração, tanto pelo nitrato de prata quanto pelo Luxol Fast Blue na substância branca. Então, essa é só uma comparação do que a pintura do Monet mostrava, e aqui uma coisa semelhante, embora com outra finalidade, que estava fazendo na histologia e na histopatologia. Vamos voltar para a literatura, comentar sobre o Mário Vargas Llosa, um escritor peruano, ele está vivo, Prêmio Nobel de Literatura 2010. Ele foi candidato a presidente do Peru em 1990. Naquela ocasião, ele perdeu para Alberto Fujimori, que governou durante 10 anos o Peru de uma maneira assim, autocrática, ditatorial. O Vargas Llosa publicou, em 1981, o romance A Guerra do Fim do Mundo, no qual ele vai recriar os personagens e acontecimentos da Guerra de Canudos. Então, um tema que já havia sido escrito no passado, pelo Euclides da Cunha, o Vargas Llosa se interessou por ele e vai escrever novamente um romance sobre esses acontecimentos aí. Ele levou 4 anos para escrever esse livro, exigiu muitas leituras, pois era a primeira vez que escrevia sobre um outro país, uma época distinta da dele, e com personagens que falavam um idioma diferente daquele que ele redigia. Obviamente, ele se inspirou no clássico da literatura brasileira, Os Sertões de Euclides da Cunha, publicado em 1902. Como vocês sabem, Euclides da Cunha participou da 4ª campanha militar lá de Canudos, em 1897. Ele foi cobrir a guerra pelo jornal Estado de São Paulo. Então, ele foi como jornalista, ele escrevia muito bem, observou aquele massacre todo, aquele genocídio que aconteceu lá em Canudos, e escreveu, então, esse livro, Os Sertões, publicado em 1902. Foi sucesso de público e de crítica, e teve novas edições, e em 1903 ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em função desse romance aí. Mas Vargas Llosa não ficou satisfeito só de se inspirar nos sertões, ele resolveu visitar Canudos. Ele vai passar 2 meses em companhia do antropólogo Renato Ferraz, no sertão de Canudos, procurando inspiração e escrevendo os primeiros rascunhos do romance. Então, vocês estão vendo aqui a capa do livro dos Sertões, do Euclides da Cunha, uma imagem do Euclides da Cunha. E nesse mapinha aqui mostra, então, o Nordeste baiano, onde aconteceu Canudos. Aqui está Salvador, a capital da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio São Francisco, passando aqui. E essa região aqui de sertão é onde ficava Canudos, apontado aqui pela seta, e os demais povoados ao redor. Canudos foi crescendo, principalmente nas últimas décadas do século XIX, e em 1896 e 1897 aconteceram as 4 campanhas militares para destruir Canudos. Eles queriam uma volta à monarquia, entre outras coisas, que não dá assim para comentar aqui pelo tempo rápido. Mas, enfim, foram 4 expedições militares, as 3 primeiras foram derrotadas lá em Canudos. Sua última campanha, que tinha um poderio militar maior, eram 8.000 soldados e também com armamento mais letal, conseguiu, então, destruir e provocar esse genocídio lá em Canudos. Mais ou menos 25 mil pessoas foram mortas nessa 4ª campanha militar. E aqui mostra, então, uma foto dos Sertões, do livro do Mário Vargas Llosa, né?
Vamos tratar agora de Shakespeare, que viveu entre 1564 e 1616, é o autor mais famoso de todos os tempos, foi um grande contador de histórias, mas nem sempre criava seus personagens. Atualmente há um consenso que ele se apropriou de mitos, contos de fadas, folclore e textos literários. Rei Lear, Romeu e Julieta, Otelo, Noite de Reis, Muito Barulho por Nada, Coriolano e a Comédia dos Erros foram inspirados em versões anteriores. Então, o que o Shakespeare fez? Ele tinha uma enorme capacidade de leitura dessas histórias todas e transformou obras sem expressão, insípidas, em obras dotadas de grandeza. A genialidade dele foi, então, pegar uma ideia interessante e torná-la muito melhor. Vou dar apenas aqui um único exemplo, que é a história de Romeu e Julieta, talvez seja a história mais famosa, ou mais difundida que ele escreveu, famosa na literatura, no teatro, no cinema, na música. Aqui mostra, então, os dois adolescentes amantes, filhos de famílias rivais, os Montecchio e os Capuleto, lá em Verona. E antes de chegar, então, no Romeu e Julieta de Shakespeare, que foi escrito publicado em 1597, houve 4 versões anteriores dessa linda história e trágica. A primeira é lá do tempo dos romanos, Ovídio, um poeta latino, nas Metamorfoses, é um conjunto de poemas de mitos lá gregos. Ele conta a história de Píramo e Tisbe, infelizes amantes, filhos de famílias rivais que se suicidam após um mal-entendido quando planejavam fugir. Então, você vê que nesse poema latino, já de 1.500 anos antes do Shakespeare escrever, já tinha praticamente os temas da história. Amantes infelizes, filhos de famílias rivais que vão morrer, ou seja, uma tragédia. E 3 narrativas italianas vão dar continuidade ao tema na época do Renascimento. Masucci, o Salernitano, uma coletânea de 50 histórias, uma delas intitulada Os Dois Amantes de Siena. Então, a história passava-se originalmente em Siena. Décadas depois, em Luigi da Porto, história recentemente redescoberta, 2 nobres amantes. Ele muda a história de Siena para Verona e os amantes são nomeados de Julieta e Romeu. Então, pouco a pouco, a história vai sendo modificada. Em Matteo Bandello, a desafortunada morte de 2 amantes infelizes que morreram, um de veneno, outro de dor, com vários acidentes. Foi essa obra de Bandello que foi traduzida para o inglês por Arthur Brooke, em 1562, de Tragical History of Romeo and Juliet, que está em inglês arcaico, né? E foi a principal fonte do Shakespeare. Então, houve muita volta e até chegar numa história que o Shakespeare vai, então, melhorá-la e tornar o Romeu e Julieta. E não para por aí. 350 anos, mais ou menos, após o Romeu e Julieta shakespeariano, surgiu uma nova versão do Romeu e Julieta, que é o musical West Side Story, datado de 1957. Um musical com música do Leonard Bernstein, um compositor muito talentoso, que descreve nesse musical o amor de 2 jovens, 2 gangues rivais em Nova York, brancos e porto-riquenhos. Então a história sai de Verona, vai lá para Nova York, e as 2 famílias rivais viram 2 gangues rivais, formadas por 2 etnias, brancos e porto-riquenhos. E deve ser mostrado, ainda comentado, que esse musical já virou 2 filmes já. O primeiro, em 1961, chamado Amor Sublime Amor, que foi sucesso na época, e no ano passado, o Steven Spielberg filmou novamente esse musical, que, como sempre, é considerado, a crítica elogiou bastante esse filme do Spielberg. Então, ou seja, é uma história trágica, muito interessante, que está sendo refazida, refeita constantemente ao longo da literatura e no cinema. Vamos agora comentar o Thomas Stearns Eliot, Prêmio Nobel de Literatura, 1948. E o poema mais conhecido dele é The Wasteland, ou seja, A Terra Desolada, ou A Terra Devastada, como outros traduzem, publicado em 1922, ou seja, mais um poema centenário, e é um dos poemas mais significativos e conhecidos do século passado. Ele contém temas fragmentados e reflete o mundo fragmentado pós-Primeira Guerra Mundial, que havia terminado em 1918, no qual há colapso, crise cultural na Europa, estranhamento, nenhuma experiência completa, tudo é estéril e decepcionante. Então, é um poema muito pessimista devido a essa crise cultural que abateu, principalmente na Europa, devido à barbárie da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Lembrar que essa guerra durou 4 anos, morreram cerca de 20 milhões de pessoas, entre civis e militares. No final dessa guerra, em 1918, começou uma pandemia, a gripe espanhola, que foi até 1920, matou aproximadamente 50 milhões de pessoas, esse número ainda é aproximado, pode ser menos, pode ser mais. E, além disso, essa guerra envolveu todas as grandes potências europeias, foi uma barbárie como toda a guerra, mas essa barbárie foi maior ainda, porque o armamento letal nessa época foi muito mais mortal do que nas guerras anteriores.
Então, tudo isso fragmentou a cultura europeia. E lembrar também que 4 grandes impérios daquela época desapareceram no final da guerra, em 1918. O Império Otomano, o Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro. Então, foi muita mudança acontecendo na Europa, além da barbaridade da guerra. Então, tudo isso está estampado nesse poema de Wasteland. Uma vez completo o poema, o Eliot submeteu o seu poema ao seu amigo Ezra Pound, já mencionamos aqui no início da palestra. Ele era um pouco mais velho que o Eliot, 3 anos mais velho, e o Eliot aceitou o rigoroso corte de metade dos versos. Então, o Ezra Pound fez uma poda muito significativa, reduziu o poema para menos da metade, ou pelo menos da metade. Mas o Eliot ficou satisfeito com o polimento que o Ezra Pound fez. Tanto é assim que ele dedicou o poema a ele, colocou em italiano: il melhor fabbro, ou seja, o melhor artífice, o melhor artesão, o Ezra Pound. Fabbro italiano quer dizer, ao pé da letra, ferreiro, mas aqui, obviamente, está no sentido figurado, de artesão, artífice. Então, quer dizer, o Eliot não ficou chateado pela poda do poema, ele achou que o poema ficou realmente muito melhor e o ofereceu, dedicou ao Ezra Pound. Esse poema é um exemplo notável de montagem literária. Há referências à literatura europeia, indiana e da antiguidade clássica, totalizando 31 citações, versos e frases de outros autores, nos 423 versos do poema. Então, o Eliot segue uma tradição da literatura europeia, principalmente, mas também indiana e da antiguidade clássica. Então, são citados, entre outros, o compositor alemão Wagner, isso ao longo do poema. Dante Alighieri, italiano, escreveu Divina Comédia, o próprio Shakespeare também é citado, Milton, em inglês, que escreveu O Paraíso Perdido, Verlaine e Baudelaire, 2 poetas franceses do século XIX, Ovídio e Virgílio, 2 poetas latinos da época dos romanos, Santo Agostinho, Velho Testamento e escrituras hindus. E no final do poema, Eliot introduziu notas, incluindo as fontes das citações, ou seja, ele deu crédito a todo o indivíduo que ele estava citando. Vocês estão vendo aqui à direita uma página das notas do poema Terra Desolada. Aqui tem o número de cada verso e a citação. Aqui está o Baudelaire, poeta francês, a citação vem sempre no idioma do autor que ele cita. Aqui está o Inferno, 2 citações do Inferno da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Aqui o Diabo Branco, de Webster, um dramaturgo da época do Shakespeare. Baudelaire, já citado anteriormente. Antônio e Cleópatra é uma peça também do Shakespeare. A Eneida é um poema do Virgílio, poeta latino, né? Milton, poeta inglês, escreveu O Paraíso Perdido. Ovídio, poeta latino, já comentado, As Metamorfoses. E o Webster, aqui embaixo, citado novamente. Então, vai por aí afora. Ele falou, se defendeu, porque isso aí não é usual colocar uma fonte no final do poema, está dando explicação demais, mas ele falou, ele não queria, o Eliot, não queria ser acusado de plágio, quer dizer, ele citava literalmente essas fontes aí. Então, ele teve que colocar, dar crédito aos devidos autores, aos devidos artistas que ele estava citando. Vamos comentar sobre James Joyce. Eu estou pulando aqui porque, na realidade, eu tinha colocado alguns, eu excluí, eu ocultei. Bom, segundo seu biógrafo, Richard Ellman, Joyce escrevia com o que lembrava, e lembrava a maior parte do que vir, ouvir. Ou seja, em outras palavras, a principal inspiração para o James Joyce nos seus romances era a própria vida dele, o que ele estava ouvindo e vendo ao longo de sua vida. Ele tinha uma memória visual fotográfica, uma memória auditiva tipo gravador. Ele, então, entre aspas, fotografava e gravava tudo que ele estava vivendo ao longo de sua infância, adolescência, juventude e maturidade. Ulisses é o livro mais conhecido, escrito entre 1914 e 1921, portanto, levou 7 anos para ser escrito. Ele foi escrito em Trieste, Zurique e Paris, as cidades que ele morou naquela época. Foi publicado também em 1922. Então, outra obra centenária. Então, nesse ano, estão tendo vários centenários. Semana de Arte Moderna, o poema do Eliot, A Terra Desolada, e Ulisses, do James Joyce. Esse livro é uma paródia de reinvenção contemporânea da clássica Odisseia de Homero. Então, assim, mais um tema, assim como o Fausto é um tema recorrente da literatura, a Odisseia de Homero também é um tema recorrente. E Joyce, então, vai escrever sobre essa Odisseia, fazer uma reinvenção contemporânea dessa Odisseia. Como vocês sabem muito bem, essa Odisseia é criada, uma criação do Homero, um poeta da antiguidade grega. Ele escreveu a Guerra de Troia, chamada Ilíada, e a Odisseia, que mostra, vai narrar o retorno de um dos guerreiros gregos que foi lutar em Troia, para a ilha dele, que era Ítaca, uma pequena ilha grega, onde ele era o rei. A Guerra de Troia durou 10 anos, e deve ser destacado que Odisseu foi o guerreiro mais astuto na Guerra de Troia. Foi ele que bolou a ideia do cavalo de Troia, aquele cavalo de madeira que foi dado como presente aos troianos, né, chamado aí, presente grego,
E os troianos aceitaram o presente de boa vontade, só tem que esse cavalo de madeira estava cheio de soldado grego. Foi então os troianos abriram os portões da cidade de Troia, que estava sendo assediada há 10 anos. Então o cavalo foi levado, empurrado para dentro da cidade. Durante a noite, soldados desceram da barriga do cavalo, abriram os portões de Troia e permitiram que os gregos conquistassem, arrasassem a cidade de Troia. E a Odisseia vai narrar justamente a volta do Odisseu para casa, esse Odisseu que havia bolado a ideia do cavalo de Troia. E esse retorno dele dura 10 anos, é uma viagem tão longa quanto a Guerra de Troia, são 10 anos de aventuras, ele quase morre no meio do caminho, mas consegue chegar finalmente em Ítaca, que era a pequena ilha grega onde ele era o rei. Então, James Joyce vai fazer uma atualização contemporânea dessa aventura aqui. Em Ulisses, a totalidade da experiência humana é centrada em um único dia, 16 de junho de 1904, em Dublin. Então, aqueles 10 anos de história do Odisseu são agora resumidos num único dia em Dublin. E por que essa data tão especial? Foi nesse dia, 16 de 1904, que o Joyce caminhou pela primeira vez, passeou lá em Dublin com a futura esposa dele, Nora. Eles haviam se encontrado uns dias antes, combinado de se encontrar nesse dia, então passearam lá por várias ruas lá de Dublin, e o Joyce então celebrou esse encontro. Ele ficou com ela a vida toda, a vida inteira dele, celebrou então essa data como sendo a data que vai ocorrer a história do Ulisses. O mais famoso recurso literário de Ulisses, o monólogo interior, foi utilizado em vários capítulos desse livro, que permite os leitores entrarem na mente do personagem. Teve precursores. Joyce vai utilizar bastante o monólogo interior, que é o fluxo de consciência, mas não foi criação dele. Tem precursores como Eduardo de Jardin, escritor francês contemporâneo do James Joyce, Dostoiévski, escritor russo, e outros também, mas esses dois foram referidos pessoalmente pelo James Joyce. Vou apenas fazer um breve comentário de comparar dois capítulos do Ulisses que mostram estilos diferentes, um estilo científico e o outro um estilo já mais de arte. No episódio 17, que é chamado de Ítaca, cada episódio recebe o nome lá da Odisseia, é o penúltimo capítulo do livro, são 57 páginas de perguntas e respostas, como em um catecismo, numa linguagem impessoal, descritiva, científica, com temas de astronomia, física, química e psicologia, ou seja, não apenas temas de ciência, mas a própria linguagem é feita numa linguagem totalmente impessoal. São perguntas e respostas. É muito interessante, quer dizer, quase que E 57 páginas, é muita coisa. E no último episódio, chamado de Penélope, lembrar que Penélope era a esposa do Odisseu, ela ficou aguardando esse retorno dele durante 10 anos, cheio de pretendentes em volta, querendo casar com ela. O Odisseu morreu, já tem vários anos que ele não aparece. No final, ele acaba chegando lá e a Penélope se manteve fiel para o Odisseu. Então, nesse último capítulo do livro, é o contrário do anterior. São 38 páginas de monólogo interior, ou seja, de fluxo de consciência. É um mergulho no mundo íntimo de Molly Bloom, que é a mulher do Leopold Bloom, que é o casal protagonista principal desse romance, que é a grande personagem feminina do livro, uma espontânea e até debochada nos seus comentários, que não receia dizer sim a ver. Então, nesse monólogo inteiro, ela está rememorando coisas desde a infância dela, adolescência, os namorados que ela teve, as pessoas que ela encontrou na vida, os amantes antigos, recentes, atuais, ou seja, ela vai revirando o mundo interior dela, o mundo íntimo, através desse fluxo de consciência. Então, aqui é um contraste de duas maneiras de você contar um episódio, uma linguagem impessoal, objetiva, e uma linguagem altamente subjetiva, tipo monólogo interior. Vamos voltar para a pintura agora, falar sobre Pablo Picasso, um dos grandes pintores modernos, e um dos quadros mais conhecidos e revolucionários de Picasso, marco inicial do cubismo, chamado Les Demoiselles d'Avignon, ou seja, a Senhorita de Avignon, datado de 1907, teve como inspiração. O que inspirou o Picasso a fazer essa pintura? São três coisas. Primeiro, o interior de um bordel da Rua Avignon 44, na cidade de Barcelona. Essa é a Rua Avignon, como toda, fica situada na parte histórica antiga da cidade de Barcelona. Como toda cidade antiga europeia, essas ruas geralmente são estreitas, sinuosas, como essa Rua Avignon. Na época do Picasso, em 1907, havia vários bordéis aí nessa rua. E do número 44 foi o que inspirou o Picasso. Ele vai, então, frequentar esse bordel, vai ver as mulheres lá nesse bordel e vai, então, inspirá-lo. Além disso, ele se inspirou também em pintores que ele admirava, El Greco, Cézanne, Ingres, Derain, Gauguin e Matisse. E também esculturas ibéricas de bronze do século II, são máscaras, né? E também massas africanas, que ele já visto em exposições recentemente. Então, esse conjunto aqui de coisas inspirou Picasso a pintar o quadro. Aqui está o quadro, então. Picasso fez muitos esboços, além de 16 cadernos, nos quais registrou as ideias de cabeças, movimentos dos braços, olhos e posturas femininas,
resultando em um trabalho de pelo menos 6 meses de duração. Então, com essa inspiração toda, ele levou 6 meses fazendo vários esboços até chegar nesse quadro final, que está exposto lá no Museu de Arte Moderna, em Nova York. Então, o que tem diferente desse quadro? Por que ele é tão, assim, considerado uma obra significativa, início, inclusive, do cubismo? Primeiro, mulheres nuas não eram novidade na época. Vários pintores já haviam pintado mulheres nuas anteriormente. Então, a novidade são essas máscaras ibéricas, nessas 3 mulheres aqui à esquerda. As máscaras ibéricas, aqui está mostrado um exemplo. Ela tem, os olhos são grandes e bem alongados, como vocês podem ver, né, aqui, inclusive, em maior aumento. Então, essas massas ibéricas, ele colocou essas massas ibéricas nessas 3 mulheres à esquerda. Nessas 2 à direita, ele colocou massas africanas, são essas 2 aqui, as cabeças alongadas, vocês podem ver aqui na parte inferior direita. Então, isso era muita novidade, ele colocou essas massas nessas mulheres. E isso, então, era muito original, muito interessante. E é chamado pelos entendidos no assunto de início de cubismo, por quê? Porque algumas figuras estão representadas por figuras geométricas, por exemplo, o seio dessa mulher aqui à direita é representado por um quadrado, né, uma figura geométrica, e também a cortina está toda ela sendo representada por figuras geométricas diversas. Em vez de fazer uma cortina contínua que está atrás aqui dessas mulheres, tem várias figuras geométricas, como vocês estão vendo por aqui. E outra coisa que sugere o cubismo, que será também ampliado nas pinturas posteriores do Picasso, do Braque e outros pintores, é mudança de perspectiva. Usa mais de uma perspectiva na mesma imagem. Por exemplo, essa mulher aqui inferior direita, ela está sentada de costas, no entanto, a cabeça dela está virada para frente, ou pelo menos a máscara que ela está usando. Então, como se tivesse 2 perspectivas nessa mulher aqui, de costas e de frente. Além disso, a máscara africana que ela porta, diferentemente das máscaras africanas, os olhos estão desalinhados, o nariz está visto também de perfil e a própria boca também. Ou seja, tem uma vista dela de costas, assim, visto como se estivesse frontalmente, uma imagem frontal, e aqui não, na máscara africana, os olhos estão desalinhados, como eu já disse, o nariz também visto de perfil e a boca também. E essas 3 mulheres aqui, somente essas 2 aqui, que eu estou mostrando maior ampliação aqui, se vocês olharem, ela está nos vendo de frente, né? O rosto voltado para frente, no entanto, o nariz de cada uma delas está sendo visto de perfil. Então, tem 2 perspectivas também nessas 2 mulheres. Uma do rosto como um todo, enquanto que o nariz está sendo visto de perfil. Então, isso é como se fosse uma deformação das pessoas e foi também, vai ser utilizado constantemente no cubismo a partir daí. Ou seja, ele aborda a perspectiva ou então usa 2 ou mais perspectivas. Então, isso foi considerado muito interessante, muito original na época. Já estamos bem adiantados, quase terminando. Vamos falar sobre a Clarice Lispector. Ela comentou o seu romance mais longo, chamado A Maçã no Escuro, que foi concluído em 1956, uma história de crime, culpa e redenção. Olha o que a Clarice escreveu sobre esse romance para o Fernando Sabino, que é um mineiro, né, cronista e escritor, que era muito amigo da Clarice Lispector. Olha o que a Clarice fala sobre esse romance, que deu muito trabalho para ela. Aprendi muito com ele, me espantei com a surpresa que ele me deu, mas foi também um grande sofrimento, talvez se referindo ao mergulho profundo na mente dos personagens e aos 11 rascunhos do livro. Então, ela tem muito monólogo interior para descrever a mente desse personagem, um mergulho profundo nessas mentes, e 11 rascunhos, é muito trabalho, muito método. Ela rascunhou 11 vezes para chegar até no texto que ela julgou adequado para ser publicado. E o último a ser comentado é o João Cabral de Melo Neto, é um poeta e diplomata. O poema dele mais conhecido é Morte e Vida Severina, e fala sobre a seca lá no Nordeste, os retirantes nordestinos vão migrar para uma vida melhor na grande cidade. Ele foi também diplomata, cônsul e posteriormente embaixador em vários países europeus, principalmente a Espanha. E o João Cabral compunha e recompunha seus poemas, tomava nota e as guardava numa pasta. Mais tarde olhava e descobria a melhor maneira de tratar aquilo. Esse mais tarde podia significar anos depois. Ele comentou o seu poema Tecendo Amanhã, um poema curto de apenas 16 versos. Ele começou a escrever em Sevilha, lá na Espanha, em 1957. No entanto, só vai terminá-lo e publicado 9 anos depois. Esse poema vai falar sobre o nascer do sol e o canto dos galos acompanhando o nascer do sol. E todo mundo lê, no entanto, segundo João Cabral, todo mundo lê como se tivesse descrito sob a emoção de um só jato. Não é nada disso. Um poema, mesmo curtinho, 16 versos, levou esse tempo todo. Quer dizer, ele ia e voltava nesse poema até ficar do jeito que ele queria. E, no final, ele deu uma entrevista sobre o processo de criação artística dele.
Diz lá o João Cabral: eu não acredito em inspiração, nem sou poeta inspirado. O ato de criação é intelectual. Desde o início construí minha poesia. É uma questão de trabalho e método. Há quem diga que tudo que não é espontâneo não é autêntico, mas não concordo. Com esforço pode-se aperfeiçoar uma obra independente da inspiração. Então, ele está enfatizando a racionalidade do trabalho intelectual. Obviamente tem inspiração, mas a racionalidade também faz parte do processo de criação na arte, quer dizer, o método. E termino aqui a palestra com essa última imagem, uma caverna de Altamira, na Espanha, para mostrar que a arte já estava presente na nossa espécie já há milhares de anos atrás. Essa pintura data de 14.000 anos, mostra um bisão na parede dessa caverna lá em Altamira, na Espanha, patrimônio da humanidade. Então, obviamente, aqui deve ter tido muita inspiração e muito método para poder colocar os pigmentos certinhos, conhecer bem a anatomia do bisão, os pigmentos que ele corar o bisão com vários pigmentos, poder separar óleos, o pelo da pata e assim por diante. E também aderir o pigmento na parede da caverna. Ele tinha que descobrir materiais que permitissem essa aderência do pigmento. E também iluminar, já que as cavernas usualmente são cavernas escuras, ele tinha que levar uma tocha para poder iluminar o processo de pintura que ele estava fazendo. E termino com uma frase do Fernando Pessoa, que normalmente resume tudo que eu falei aqui até agora. Segundo Fernando Pessoa, a arte é a expressão de um pensamento através de uma emoção. Então, dá a entender, ele até fala ao longo desse texto, o poeta é sempre um fingidor, quer dizer, você pode fazer arte expressando um pensamento através de uma emoção que vai se inspirar alguma coisa, ou então um pensamento, você vai fazer um pensamento tão bonito que vai inspirar uma emoção na pessoa que está lendo aquele pensamento. Ou seja, é um caminho de ida e volta, de duas mãos. Você pode ter racionalidade para criar uma obra de arte, vai produzir uma emoção na pessoa que vai, então, curtir aquela obra de arte, ou então a base primária da obra de arte é uma emoção que vai, então, inspirar um pensamento, um livro, ou uma pintura, ou uma dança, ou música, e assim por diante. E com isso, então, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Eu peço desculpas de não ter feito a tela cheia aí, porque eu encalhei aqui, pelo visto, com a maneira de dispor os slides. Muito obrigado pela atenção. Acho que eu estou já correndo já um pouquinho fora do tempo, né? Estou à disposição de vocês. Nós é que agradecemos pela excelente palestra e, sem dúvida nenhuma, uma demonstração dessa mistura de inspiração com método, levando a uma palestra de grande erudição. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Eu quero fazer uma pergunta assim, deu para ver realmente bem os slides assim, sem dúvida nenhuma? Ou... Ficou excelente, excelente. Tudo absolutamente visível, sem problema. Ah, que bom. Posso ver aqui? Por favor, Romeu. Ô, Petela, parabéns, muito bom, muito bom. Ah, obrigado, Romeu. Eu fico pensando uma coisinha que parece que existe lá no fundo da cabeça da gente, que é o tal do diabo. Parece que o Riobaldo é que fala mais nisso do que outros, né? Eu conheço pouco essas coisas, leio pouco, mas seria uma ocasião boa de comentar sobre esse diabinho que existe dentro da cabeça da gente. Não sei verdade. se é Fausto ou outro. Então, isso é um assunto polêmico, né? É aquela história, acho que cada um de nós tem um pouquinho de maldade dentro da nossa cabeça, do nosso coração, do nosso cérebro, né? Quer dizer, a nossa história, não sei bem como que surgiu, afinal de contas, a maioria dos animais, ela rege muito por instinto, eles são animais assim que, essa animalidade que permeia a natureza, eles têm que, às vezes, atacar um outro animal para poder comer, faz parte, você tem predadores e presas. Então, não sei quando surgiram os primeiros ancestrais humanos, até que ponto eles foram violentos. Claro que tiveram que desenvolver tolerância também para outros seres humanos, mas, em suma, eu acho que é uma questão até um pouco assim, filosófica e mesmo metafísica. A gente tem alguma coisa de maldade no nosso cérebro, eu acho que tem, porque senão, tanto é assim que já na Bíblia foi criada essa figura do anjo, do diabo, ou seja, tem alguma coisa de maldade, você tentar poder fazer mal a alguém próximo de você. Evidentemente, a maioria de nós tenta fazer mais a bondade, você
respeitar o próximo, etc., amar o próximo, etc., etc. Mas tem esse componente mal em cada um de nós, com certeza tem, baseado na vivência de cada um de nós. Agora, evidentemente, isso varia de pessoa para pessoa. Tem alguns que têm essa maldade, pode virar um psicopata, então, que ele vai desenvolver aquela maldade, pode ser até uma alteração cerebral dele que faz com que ele até não seja consciente dessa maldade que está dentro dele, né? Porque o cérebro dele é diferente, a neuroimagem tem mostrado algumas diferenças, embora alguns achem que não pode não ser nada significativo, mas enfim. Então, essa questão do bem e do mal está presente em todo ser humano. Você, às vezes, no seu dia a dia, você às vezes trata até mal uma pessoa, pode ser uma falta de educação, você às vezes está impulsivo, você fala uma frase que não devia falar, menospreza, assim, às vezes, alguém, ou tenta intimidar. A gente fez isso no dia a dia, esse mundo tão violento nosso, com essa mídia divulgando maldade sem parar, torto e direito, né? Então, existe que a gente acha que, simbolicamente, cria, então, essa figura do diabo, para explicar, como no tema do Fausto está muito bem explicado. Mas eu acho que é coisa que tem na gente, quer dizer, a nossa humanidade, à medida que ela foi sendo formada, ela tem esse aspecto animal que é um pouco agressivo, que vem raiva, medo, quer dizer, são tão reações emocionais que podem virar sentimentos e você, então, virar isso contra uma outra pessoa. Não sei se eu estou assim me explicando bem, mas eu acho que está presente em cada um de nós esse lado bom e mal, resumindo, que vai variar a intensidade desse mal e bem em cada um de nós. A gente espera que a gente consiga controlar sempre esse lado um pouquinho maldoso em cada um de nós e tentar prevalecer o bem para você ser generoso com as pessoas, tratá-las bem, ser diplomata e realmente gostar, no final de contas, gostar das pessoas. E se você não gostar, achar aquele indivíduo antipático ou sei lá, soberbo, você pelo menos tratá-lo assim com respeito. Acho que é isso. Mas é um assunto muito complicado, né? O bem e o mal. É bom Daí que a figura do Mefistófeles. ele faz parte dessa dialética que a gente usa sempre, tanto na criação artística, na criação Exato, eu científica, é acho. sempre assim, uma Exatamente. luta. Uma luta. Filme, você vê que tem um bandido e um mocinho, é o tal tema, né? O bandido e o mocinho está presente na literatura, no cinema. Infelizmente, e às vezes o mal. É até interessante uma frase do Aristóteles: os homens são bons de um só jeito, mas são maus de diferentes modos. O Aristóteles tem uma frase nesse sentido assim: você consegue ser bom de uma maneira só, mas a maldade ela se expressa de muitos jeitos diferentes. Você tem tanta maneira de fazer alguém, destruir alguém, né? Que é terrível. Obrigado, Peter. Parabéns. Dá para fazer um comentário? Por favor, professor. Bom dia, Vitela. Bom dia, Savassi. Com muito prazer, ficaria ouvindo até amanhã. Oh, que isso? Se eu fosse, né? Mas você, no início aí da sua palestra, você fez uma referência a uma frase da Clarice Lispector, não sei se poderia voltar aí a frase. Claro. Que faz, sinto no início da palestra. Vou chegar lá. Está aqui. Que fazer-se sinto totalmente o que as outras pessoas são e sentem. Tudo me atinge, vejo demais, ouço demais, tudo exige demais de mim. Isso aí, essa é uma frase antológica e que reflete aí, no fundo, o que é o grande artista, né? Uhum. Essa frase me remete lá ao Otto Rank. O Otto Rank foi um discípulo dissidente do Freud, muito pouco conhecido, é mais conhecido um livro dele, que é O Mito do Nascimento do Herói. Mas o maior livro dele, um livro fantástico, chama-se Art and Artist, A Arte e o Artista. Esse livro que eu saiba, eu tenho esse livro, que eu saiba, ele não foi traduzido para o português, pelo menos até onde eu sei. E o pensamento do Otto Rank foi muito dissecado pelo Ernest Becker, num livro chamado A Negação da Morte, que foi publicado em 1976, ganhou o prêmio Pulitzer, o Ernest Becker. Então,
o Otto Rank ele estabelece um contraponto entre o neurótico e o artista. E o neurótico ele chamava de artiste manqué, né, ou artista fracassado. Então, seriam dois tipos. O artista seria o tipo produtivo e o neurótico seria um tipo coartado. Ambos teriam uma sensibilidade muito grande, uma sensibilidade à flor da pele, e eles é como se eles, vamos dizer assim, eles tivessem uma dificuldade de parcializar a experiência. Porque a situação do ser humano, o ser humano é um pobre coitado, né? A situação do ser humano é extremamente precária. Né? Então, você encarar isso de frente é muito difícil. Se você tem uma sensibilidade exacerbada, né, e não tem talento, né, você seja um indivíduo neurótico, segundo o Otto. Agora, se você tem talento, você aproveita essa sensibilidade e transforma isso numa obra de arte. Né? Então, seria o tipo produtivo, o artista, e o tipo coartado, o neurótico, que seria o artista manqué. Né? Então, é isso que a Clarice Lispector fala, e é como se fosse uma síntese, quase como se fosse uma síntese do pensamento do Otto Rank igual ao artista. Era uma pessoa extremamente angustiada, né? Uma escritora de alta sensibilidade, né? Pagou o seu preço, todo escritor paga, todo artista paga um preço, mas talvez pagasse um preço muito maior, quer dizer, se não fosse artista. Né? E, além do mais, se não fosse artista, nada produziria. Né? Nada produziria. Então, essa frase aí que você colocou aí da Clarice Lispector, né? Me fez, provocou em mim aí essas considerações. E, mais uma vez, meus parabéns, eu ouviria você e até muito difícil pessoas hoje em dia, sabe, com esse tipo de cultura, isso é extremamente difícil. Isso aí você pode cortar nos dedos das mãos. Né? Então, parabéns, Pitela, foi um prazer ouvir. Muito obrigado, Savassi, obrigado mesmo. E concordo totalmente com a comparação que você fez entre o neurótico e o artista, é isso aí mesmo. Com certeza, é verdadeiro. Mais algum comentário, alguma pergunta? Eu quero só fazer uma pergunta, então, para o Savassi. Parece que eu li também que o próprio Guimarães Rosa, parece que ele comentou, entrou também nesse tema Fausto. Eu gostaria que o Savassi, se realmente ele tem alguma coisa do Fausto em algum texto do Guimarães Rosa. Eu li isso em algum lugar, mas não sei exatamente onde. Isso quer dizer que ele conheceu aí a obra do Thomas Mann e leu, e isso tinha, inclusive, esse livro na biblioteca. É possível que tenha tido alguma influência, como você disse, né? Quer dizer, existem as influências, vamos dizer assim, explícitas e as não explícitas, né? Ou até inconscientes. Né? Ou até inconscientes. Em música, por exemplo, né? Quer dizer, tem determinados trechos de determinadas músicas, né? Que parecem ser plágio de outras, né? Esse conceito de plágio parece que depende do número de compassos que se assemelham a outra música e que muitas vezes que não é assim, o indivíduo não se valeu conscientemente, mas depois de ouvir tanta coisa, né, nos subterrâneos ali da sua mente, quer dizer, deve existir ali fragmentos ali de melodias que foram incorporadas numa composição, né, sem que aquilo possa ser chamado de plágio. Né? Isso foi até, esse tipo de coisa foi comentado num conto do Machado de Assis que chama Um Homem Célebre, né? De um compositor que tinha vontade de ser um compositor erudito, mas que, no entanto, conseguia só compor assim, polcas e músicas populares. Né?
Então, no caso do Guimarães Rosa, aí, seguramente deve ter havido influência aí desses grandes escritores, né? Tem até uma frase antiga: nada se cria, tudo se copia, né? De uma certa forma, quer dizer, no Shakespeare, você voltou ao Ovídio, né? Ao se referir ao Romeu e Julieta, né? Você voltou ao Ovídio. Então, alguma influência certamente tem. Agora, trata-se da transposição para uma outra cultura, para um outro ambiente, etc., que é algo que já foi, de uma certa forma, ventilado ali em tempos imemoriais, né? Então, o que eu teria a dizer sobre isso? Obrigado, Savassi. Só uma pergunta eu vou fazer para o próprio Savassi. Não sei se ele fez uma contraposição entre neuróticos e artistas. Eu penso que existem neuróticos artistas e neuróticos não artistas, porque todo mundo é neurótico. Como psicótico artista e psicótico não artista. O que o senhor acha? Não, quer dizer, o neurótico, vamos dizer assim, sem talento, né, ele se refere, o Otto Rank se refere. Aliás, esse livro, né, eu posso até mostrar a capa do livro aqui, não sei se dá para ver, tem aí. Art and Artist. Uhum. Esse livro, quer dizer, se todos somos neuróticos, de uma certa forma somos, né? Mas o neurótico propriamente dito, né, tal como é entendido, vamos dizer assim, pela psiquiatria, pela psicologia, seria um indivíduo sem talento. Né? Porque os grandes artistas tiveram aí, muitos deles passaram muito próximo do hospital psiquiátrico, alguns deles até adentraram no hospital psiquiátrico. Né? Mas, então, a diferença, segundo o Otto Rank, a diferença fundamental é essa. Quer dizer, ambos os tipos teriam dificuldade de parcializar a experiência. Quer dizer, como se enxergassem as coisas do jeito que elas são. Ou seja, que o ser humano, a situação do ser humano é extremamente precária, o ser humano é um pobre coitado. Né? O médico, então, é um problema sério, porque é um pobre coitado querendo fazer o papel de super-homem. Né? Quer dizer, é o roto cuidando do esfarrapado. Né? Então, isso é uma situação trágica, a situação do médico, se você for pensar bem. Né? Então, a diferença seria essa. Né? O que restaria para o neurótico sem talento? É o sintoma. Ele fica envolvido com sintomas. Né? Ele fica... Agora, o indivíduo com talento, mas com uma sensibilidade exacerbada, né? Ele capta mais do que ele pode mastigar, mais do que ele pode digerir. Né? Então, ele fica numa situação difícil, mas ele tem talento, então ele transforma aquilo numa obra de arte. Essa é a visão do Otto Rank, que foi um indivíduo superdotado, possivelmente, mas foi um discípulo dissidente, chegou a ser até secretário, parece, do Freud, na juventude, né? Mas que depois, como Jung, como outros, né, foram dissidentes, né, com o passar do tempo. Mas esses são temas extremamente complexos, extremamente controversos, e temas de alta complexidade, mas não sei se eu me fiz entender aí, tentando transpor assim, um pouquinho aí do pensamento do Otto Rank, que é um autor. Quem quiser ver alguma coisa a respeito desse autor, que ele bebeu uma fonte, a fonte dele principal é o filósofo dinamarquês Kierkegaard. Né? Quer dizer, a principal fonte do Otto Rank. Mas tudo isso é muito discutido no livro A Negação da Morte, do Ernest Becker. Foi publicado, se não me engano, em 1976,
e recebeu o prêmio Pulitzer, que é um livro de cabeceira que eu tenho. Ok. Bom, mais uma vez, muito obrigado ao professor Pittella pela excelente palestra, muito erudita, com inspiração e com método. Muito obrigado a todos pela presença. Essa foi a última palestra deste semestre. Nós voltamos na primeira quarta-feira de agosto. Espero que todos estejam presentes para enriquecer nossas reuniões. Parabéns para você também, Fábio. Um abraço. Obrigado.